Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, muito boa noite, você que está aí do outro lado da telinha acompanhando o nosso Tapy Rouge. Eu estou aqui de manhã nesse clarão, mas é por um bom motivo. Falando com vocês direto de São Paulo, do Teatro da FAP, onde está acontecendo o Fórum O Otimista Brasil. Olha, essa é a segunda edição que a gente realiza aqui na Terra da Garoa. E claro que eu vou te levar para saber quem é que está aqui, quem é que veio debater o futuro do país. Vamos lá? Ela chegou depois do painel dizendo assim que se seguraram, porque era muita mulher para falar, não? E aí tiveram que a gente tem horário, tem que cumprir. Eu queria que você falasse um pouco desse momento mesmo, desse debate que houve entre não só vocês, mas as pessoas que estavam aqui para acompanhar, quando a gente traz um movimento como esse que o Grupo Otimista está promovendo para debater o futuro do país, seja em várias vertentes, a educação, a gente fala de segurança, a gente fala de economia, a gente fala da importância das mulheres, da representatividade também cada vez mais. Como você enxerga o impacto que um evento desse causa e se realmente é algo que a gente deveria repetir mais vezes? Eu acho super importante a gente estar repercutindo mais e mais causas super importantes. Então, eventos como esse trazem novas perspectivas e novos olhares, principalmente saindo desse lugar comum, né, de estar fora, né? No caso, é São Paulo escutando, né? O palco estava, eu ainda brinquei, eu fiz assim, o Nordeste está bem representado, né? Uma cearense, uma alagoana, uma baiana e uma paraibana. Então a gente falou um pouquinho do que é esse Brasil, né? Da necessidade que a gente tem, da questão das mulheres, nós somos a maioria, como todos sabem, mas que ainda não estamos, e a gente quer contribuir, a gente quer ajudar a construir um Brasil melhor, não só o Brasil do ponto de vista do poder público, mas também está nas organizações. E a gente precisa cada vez mais fomentar esses diálogos, né? A gente está falando de diálogo. A gente só entende que é conversando que a gente se aprende, conversando que a gente se entende, e assim a gente ajuda a construir um mundo melhor. O Grupo Otimista promove pela segunda edição, já a segunda vez, o fórum aqui em São Paulo. E esse fórum nada mais é do que a gente debater o futuro do país e juntar pessoas que falam desde a educação, a política, do direito, falam sobre a fome, falam das mulheres, enfim. Queria que você falasse um pouco quando o convite surgiu, do impacto, não só para você, o que é que você achou, né? Qual foi seu relatório sobre o nosso evento e também como você enxerga eventos como esse, da importância e de como isso pode impactar mesmo? Olha, eu vou começar pelo final. Evento como esse, com o nome que tem, O Otimista, tem um impacto enorme, né? A gente precisava disso. É o tipo da coisa que você pensa assim, por que eu não pensei nisso antes? Né? Um nome que realmente faz você se sentir bem. É tão bom você falar, por que eu vim aqui hoje? Porque o pessoal disse, olha, tem um programa assim que chama Otimista, você quer participar? Eu falei, tô dentro. Porque a gente ouve tanta coisa negativa. Eu falei, eu tenho certeza que quem tem um programa, né, que chama Otimista não vai falar de coisas que deixam a gente para baixo. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que estar mais falando de coisas positivas. A gente tem tanta coisa positiva e só vê a pontinha que está estragada. Você compra, sei lá, uma fruta, tem um pedacinho estragadinho, né? E você fala mal, você pega a goiaba, tinha bicho, não sei o quê, mas o resto você não come, eu comi. Puxa, vamos falar do resto? Do copo meio cheio, né? É, isso mesmo. Bruno, eu queria que você falasse um pouco não só do impacto que causa um evento como esse, mas da importância, já que você também teve a oportunidade de fazer essa troca de ideias, de contar um pouco da sua experiência, de fazer com que as pessoas também enxergassem mais o trabalho que vocês executam. Então, eu queria que você dividisse um pouco mesmo desse momento especial que o Grupo Otimista de Comunicação realiza. Eu acho que foi importantíssimo o espaço. A gente vem travando, na verdade, uma grande cruzada pelo país, falando sobre a publicidade legal e, lógico, fortalecendo esse debate, inclusive nas duas casas do Congresso Nacional. Mas para a gente ter força no Congresso Nacional, precisamos que a população em geral conheça o tema. Então, a oportunidade que o Otimista dá para a Abralegal é magnânima, já que a gente pode levar essa informação a pessoas Brasil afora, que agora o Otimista é Brasil. Quando
convite veio do Grupo Otimista de Comunicação para que você fosse uma das nossas convidadas e também debatesse um pouco das suas experiências, tivesse essa troca de ideias. Como foi que você recebeu, assim, vamos falar do futuro do país, vamos falar de algo propositivo, como é que chegou essa mensagem para você, assim, como você pensou em trabalhar aqui mesmo? Seu papo aqui com a gente. Com otimismo. Afinal, a gente está no otimista, né? Então, acho que eu trouxe para cá todo o meu otimismo sobre um Brasil, um país que eu acredito, que eu amo. Eu carrego no nome da minha instituição, sou diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, justamente para que a gente possa desbloquear oportunidades no mercado de trabalho, na sociedade, para pessoas de todas as identidades desse Brasil. E a gente sabe, né, que hoje quem nasce no Brasil, especialmente uma mulher negra, indígena, nordestina, ela tem 8 sobre 10 chances de exercer um cargo operacional, só por ser quem é. Muitas vezes as oportunidades de trabalho, de estudos, de conexões, né, para justamente ter esse networking, não chegam, especialmente quando a gente está falando de diferentes regiões do Brasil e de pessoas de diferentes cores e raças, especialmente quando a gente vê o recorte mulher, negra, indígena. Então, para que a gente possa, de fato, criar um Brasil que possa permitir com que pessoas de todas as identidades possam ter acesso às oportunidades, a gente precisa falar sobre esse assunto, dar letramento racial e de gênero aos tomadores de decisão e a todo o país, para que cada vez mais sejamos agentes de mudança e permitimos que pessoas das mais diversas identidades possam ter acesso às oportunidades. É por isso que eu estou aqui. Vocês estão sentindo que o Fórum Otimista Brasil, na edição de São Paulo, está demais, né? Várias personalidades, políticos, muita gente importante aqui para discutir o futuro do país. E chegou esse momento desse bloco em que eu vou te mostrar quem são os nossos próximos convidados. Quando a gente fala para discutir sobre o futuro do país, que é o que o Fórum tem como objetivo, a gente fala sobre várias vertentes, principalmente porque hoje a gente falou de educação, de segurança pública, de mulheres, de empoderamento, de empreendedorismo, enfim. Eu queria que você dividisse um pouco da sua perspectiva e de como você vê um fórum, um evento como esse, do impacto que ele deve causar, realmente já porque a gente discute sobre o futuro do país e vocês ali que cantavam um painel florido, né? Olha, a minha perspectiva é bem otimista, otimista de poder tocar as pessoas que estão aqui nos ouvindo presencialmente e online, de plantar uma semente ou de pelo menos fazer com que elas questionem as suas certezas, porque esse é um lugar, a gente tem muitas certezas, só que quando a gente tem a humildade ou abre um pouco o coração para falar, será que é isso mesmo? Será que esse modelo que nos trouxe até aqui vai nos levar adiante? Eu estou vendo o que está acontecendo com o meio ambiente, eu estou vendo que a gente ainda tem pessoas em situação de vulnerabilidade completa, de extrema pobreza, que não tem alimento para os seus filhos ou para si. E então a gente vai precisar mudar. Então eu tenho muita esperança que as pessoas consigam fazer essa chavezinha do modelo mental e possam entender que a gente precisa tomar decisões nas nossas empresas, nas nossas organizações, no poder público e nas nossas pessoas físicas, a partir de onde a gente compra, de onde a gente consome. Não é mais só sobre o que a gente consome, é como e por que é feito aquele produto. A gente precisa olhar para isso. E a gente tem que sair desse lugar de vítima e que eu não posso fazer nada porque é muito grande. Mas sabe aquela coisa do beija-flor que vai na floresta e diz sim, porque se cada um de nós levarmos um pouquinho de água para a floresta, a gente vai conseguir. Para a gente falar do pouco, queria que você desse na verdade, o seu pensamento otimista sobre a sua participação no painel, sobre o que foi discutido e como a gente realmente pode mudar e tentar ajudar a mudar o país, não só com eventos como esse que causam impacto, né? Que a gente fala não só com quem está na televisão, fala quem está nas redes sociais, e como você enxerga o impacto realmente de um momento como esse, já que a gente teve um painel tão estrelado, tão florido, só de mulheres discutindo, e foi difícil até de terminar, né?
Primeiro agradecer o convite do Fórum Otimista, né? Eu acho que nós, empreendedores sociais, pessoas que lutamos por um engajamento cívico, somos otimistas por natureza, porque se a gente olhar o cenário, os dados não são bons, o Brasil é muito desigual, racista, vive, né, os efeitos da emergência climática. Então acho que a gente tem que ser otimista, inclusive para acordar de manhã todo dia e trabalhar da forma como a gente acredita. No painel, que eu achei muito interessante, além de serem pessoas muito consistentes e que são mulheres que trabalham há décadas em múltiplas agendas, tem exemplos concretos de como que a gente faz essa efetiva transformação, porque eu acho que a gente tem que sair do discurso da indignação e do pensamento e da imaginação e ir para o campo da ação. E o painel trouxe vários exemplos concretos, né? A Mari comentou do mapa do acolhimento, né, uma iniciativa que conecta mulheres que tiveram alguma situação de violência com psicólogas e com o aparato público para resolver essas questões ou mitigar o sofrimento de alguma forma, fazer com que essas mulheres saiam dessa situação e passem para um outro estágio, né? Tenham o aparato tanto público quanto de uma rede de psicólogas para ajudar a superar esse momento. Se juntam mulheres assim que não só gostam de debater coisas que podem transformar, né? A gente já sabe que vai sair coisa muito boa dali. Hoje foi uma das participações de vocês aqui, um painel só de mulheres, de muita discussão. Acho que se a gente deixasse ali umas 12 horas, talvez desse às 12 horas eu rendesse mais. Queria que você desse um pouco do seu, na verdade, como você saiu desse painel. Você entrou de um jeito e saiu diferente. Então, me fala um pouco do retrato, da sua percepção mesmo. Perfeito. Obrigada pela pergunta. Eu acho que o que foi particularmente interessante no nosso painel é que nós éramos mulheres com pontos de vista de práticas bastante diversas, né? E foi um painel em que a gente conseguiu alinhar bem uma visão teórica, uma visão intelectual do que a gente está dizendo sobre o papel das mulheres, mas também trazendo e fundamentando com ações muito práticas. Então, para mim, me tocou muito o trabalho da Luana com o IDBR e entendendo como ela tem utilizado a inteligência artificial como mecanismo de educação para a equidade racial. Me tocou muito a Marcela falando sobre o trabalho que o União BR tem feito a respeito das crises ambientais e humanitárias do Brasil e essa capacidade de articulação que é absolutamente fenomenal e que vem também de um espaço de muita colaboração radical e de muita confiança, né? A NECA já uma trajetória de muitos anos como filântropa, mas também como uma profissional do tema da educação, do tema da justiça racial e social no Brasil, e a Tice, que é uma força da natureza, uma multiempreendedora que está sempre colocando, como ela mesma disse, o policapital dela a favor, né, das grandes transformações que o Brasil precisa. Então, do meu ponto de vista, esse foi um painel muito especial porque a gente pôde trazer essa nossa visão da nossa prática para compor uma visão um pouco mais ampla sobre qual é o papel da mulher. E, efetivamente, o papel da mulher é esse papel. É o papel de interrogar modelos mentais, é um papel de revolucionar o que a sociedade acredita que é o possível. Se a gente pode imaginar, a gente pode fazer diferente também e realmente conseguir avançar impacto a partir de uma ótica que é uma ótica da distribuição de capital, que é uma ótica da justiça, que é uma ótica da inclusão, que é uma ótica que não vai deixar ninguém para trás. Eu acho que isso as mulheres fazem bem demais. Pisar hoje aqui na FAAP para a gente falar um pouco do futuro do país, né? A gente teve vários painéis hoje, você participou desse agora, quando a gente envolve muitas mulheres, principalmente para discutir, a gente tem força, enfim, tem uma representatividade gigantesca. Queria que você falasse como você entrou, como você saiu. Olha, eu acho muito importante um painel, um evento como esse, né, com vários painéis e essa possibilidade da gente estar discutindo o país, o futuro do país com tantos temas importantes, sustentabilidade, a questão do combate à fome, o combate à pobreza e o papel das mulheres como transformadoras, agente de transformação, como foi o painel que eu participei. Eu acho super importante porque a gente precisa mover o país, né? Eu acho que a gente precisa, é urgente essas mudanças. Então,
essa discussão faz com que, não só aqui hoje, mas que isso gire nas redes sociais, que isso faça que as pessoas reflitam. E isso, cada vez mais, é importante trazer a urgência de se pensar o país e a urgência da discussão de temas que possam mobilizar as pessoas, né? E o país ainda tem muitas prioridades a serem discutidas. É um país muito desigual, o planeta está precisando pensar as questões das mudanças climáticas, o combate à pobreza, o combate à fome que a gente ainda tem, a questão das mulheres, o feminicídio, as violências. Então a gente tem ainda muitos temas prioritários. Então eu acho isso de fundamental importância. Começa mais um bloco do nosso Tap Rouge aqui na edição especial, que é o programa todo do Fórum Otimista Brasil, direto da Terra da Garoa. Agora a gente tem mais convidados, mais personalidades, muita gente importante em busca, né, conversando aí com a gente sobre o futuro do país. Vamos lá? Hoje a gente está no Grupo Otimista de Comunicação, nessa segunda edição aqui do Fórum de São Paulo. Acho que foi sua primeira participação com a gente aqui, né? Mas eu queria que você falasse também, como empresário, do impacto de um evento como esse, que debate sobre o futuro do país em várias vertentes. Como você vê realmente de forma positiva a realização? Bom, é de extrema importância porque trata de assuntos mais diversos, né? Desde empreendedorismo, ética, sustentabilidade, né? O papel da mulher no ambiente de trabalho, né? O próprio meio ambiente em si. Às vezes temas que passam batido no dia a dia, né? E aqui a gente acaba tendo um olhar bem diferente, bem aprofundado, né? E chama a atenção, né? Até para autoridades públicas, para outros empresários que tomem alguma atitude, né? Em relação a problemas que venham a estar acontecendo, que não podem depender somente, né? de um salvador que venha fazer algo no futuro, mas sim o papel de cada um de nós aí no dia a dia para que isso realmente ande, saia do lugar e a gente tenha um país, um planeta mais próximo. Hoje a gente está em outro cenário, a gente está acostumado a debater e conversar muito lá no nosso estado, mas também a gente veio hoje falar aqui em São Paulo um pouco também do que a gente faz, vocês dividindo, claro, experiências, mas eu queria que você falasse também do impacto de um projeto como esse, o Grupo Otimista, está na segunda edição aqui na Terra da Garoa, e como isso pode fazer diferença, eu acho que no país inteiro. Bom, primeiramente, né, é de vital importância, tivemos aí um dia enriquecedor com palestras desde segurança pública, falando de liderança inspiradora, falando de sustentabilidade, o painel do qual eu fiz parte. E é muito importante ter essa integração. O nosso país que é tão grande, né, e a gente fala de divisão, de bipolarização, e aqui a gente está falando de convergência e de otimismo, né? Então, um Fórum Otimista Brasil aqui em São Paulo, falando um pouco, trazendo temas da nossa região, do Ceará, do Nordeste, falando um pouco de economia, conectando esses dois estados, e mais à frente teremos aí também o Fórum de Brasília, Otimista Brasília, que terá com certeza sucesso, e são temas importantes e que unem a sociedade, falar desse otimismo, desse ambiente de negócios e de inspiração. Fórum Otimista Brasil na segunda edição de São Paulo, e você mais uma vez aqui com a gente, queria que você dissesse, você entrou de um jeito e saiu diferente, aqui a gente sempre aprende muito, né? Eu queria que você desse um pouco do seu retrato todo aí, da sua experiência. Eu acho que o Grupo Otimista, com a liderança do Adriano e da Carmen, eles fazem uma coisa muito importante que está se rareando um pouco no Brasil, que é juntar pessoas para discutir, não é, num ambiente de respeito mútuo, ainda que pensemos eventualmente de forma diferente, que é uma coisa que está praticamente se escasseando no Brasil. E o nosso problema é tão grave que a gente necessita dramaticamente que a nação inteira passe a fazer isso. Esqueça paixão, esqueça ódios, cada um terá a sua convicção, seus convencimentos, mas é preciso que a gente troque ideias sobre o desastre, né, que está aí, e as soluções alternativas para resolver o problema.
Agora vamos para o nosso bate-bola. Governar o Ceará ou administrar o Ministério da Fazenda? Governar o Ceará, sem dúvida. Debates políticos acalorados ou entrevistas aprofundadas? Eu acho que o debate político é sempre mais útil porque permite que as pessoas vejam a contradição. Descreva em uma frase sua visão para o futuro político do Brasil. Eu estou muito preocupado, mas essa preocupação não mata ainda a minha esperança. O Brasil tem tudo para resolver o problema, mas do jeito que está, o desastre é próximo. Qual foi o maior desafio ao concorrer à presidência do Brasil? Foi conviver com a desonestidade de uma certa mídia comprometida com bancos e com coisa que inventou todo tipo de coisa que no mundo não existe, na democracia madura do mundo inteiro não existe isso, mas é uma verdadeira e sistemática falta de respeito. Como equilibrar tradição política familiar com inovação nas propostas? A tradição política é uma coisa que você recebe involuntariamente, embora eu tenha muito orgulho da minha, mas o que eu sempre procurei fazer foi estudar os problemas, olhar de forma inovadora, de forma criativa, fecunda, de novo, ouvindo opiniões diferentes, a inovar para resolver os problemas. Adriano, queria que você falasse o que é que te deixou mais otimista depois da nossa segunda edição aqui em São Paulo do Fórum. O que me deixou mais otimista foi essas discussões, essas soluções, os projetos que foram apresentados. Foi muito enriquecedor ver muita gente de conteúdo, gente que faz, né? Não é só gente que fala, gente que faz aqui. Você vê desde de manhã cedo com o ministro Márcio França, senador Ciro Nogueira, encerrando aqui agora com Ciro Gomes, Zé Carlos Pontes e deputado Mauro Filho. Então foi o dia inteiro de propostas, entendeu? É muita coisa enriquecedora e sugestões para o nosso futuro otimista, né? Agora, quando a gente fala disso, a gente tem um spoiler que vem Brasília e vem Fortaleza. O que é mais desafiador em realizar os fóruns? É bem desafiador essa nossa expansão para Brasília e São Paulo. Eu queria um agradecimento especial para a FAAP, que foi super parceira, é co-realizadora do evento, nos deu todo o apoio e estrutura. E falar sobre o próximo fórum em Brasília, em parceria com o IDP, vai ser no dia 14 de maio. Então já estamos trabalhando e convidando as pessoas, as personalidades para continuar esse debate. Para a gente fechar nosso fórum hoje, você está no nosso painel. Agora eu queria que você falasse um pouco de qual é a perspectiva e o que é que você trouxe aí para a gente dividir nesse Fórum Otimista do Brasil, na nossa versão São Paulo. Olha, primeiramente gostaria de parabenizar ao Otimista e ao Adriano Nogueira por essa ideia brilhante que ele está tendo. No primeiro evento foi só em Fortaleza, hoje ele estendeu isso para o centro econômico do país, que é São Paulo, e estou sabendo que vai levar para Brasília o centro político do país. Então, isso é muito importante, nós vamos discutir os problemas do país. O que eu estou trazendo aqui, eu estou puxando um pouco para a minha sardinha, porque eu estou num painel com Ciro Gomes, com Mauro Filho, pessoas que entendem de economia e que vão dar a opinião dele de como fazer na economia para melhorar o país, para ter um país mais progressista. E eu vou puxar para o lado da infraestrutura, que é a área onde eu atuo, né? O que deve ser feito na área de infraestrutura para isso. Chega ao fim mais um programa Tapirruja. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência e dizer que essa experiência incrível que aconteceu em São Paulo também acontece em Fortaleza e, dando um spoiler, vai acontecer em Brasília pela primeira vez. Aqui em 2025 vai ter um Fórum Otimista Brasil lá na nossa capital, no Grande Congresso, enfim, onde tudo acontece quando o assunto, principalmente, é política na nossa capital do país. Um beijo enorme, fica um carinho enorme. Da semana que vem, a gente tem o quê? Um encontro marcado, claro, e eu te espero.
SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.